Carta aos Romanos, capítulo 8, por gentileza. O que Paulo queria falar para um povo, né? Romanos, pessoas que, inclusive, a quem ele pertencia também, ou quem ele contratava, inclusive, para matar aqueles que eram seguidores de Jesus. Ele não suportava alguém confessar a fé em Jesus. Paulo era ou foi um dos piores ou maiores perseguidores da igreja. E depois ele se torna, né, Paulo? Depois ele se torna o maior evangelista. Eu acredito que aquele que mais se empenhou em ganhar vidas e pregar o evangelho de uma forma simples, fácil de se entender, e que alcançou milhares e milhares de pessoas, que plantou igreja por tantos lugares. Por isso eu quero dizer para você, aquilo que tentou te destruir, serviu para fazer você chegar até aqui. Glória a Deus. Aquilo que tentou acabar com você, foi responsável para fazer você mais forte ainda. Você sabe quem promoveu Davi? Foi o gigante. Se não fosse o gigante, Davi não seria o que foi. O que promoveu Davi foi a perseguição de Saul. O que promoveu Davi, a gente estava assistindo a série de Reis, eu e a minha esposa, até 2, 3 da manhã, todo dia. Muito legal, inclusive. Está onde? Na Netflix? É? E nós estávamos vendo sobre as etapas de Davi. Quando o próprio irmão, o próprio filho dele, que desejava, começou a almejar o trono, né? Antes da hora, queria tomar posse do trono, e começou a armar contra a vida do seu pai. O que não te destrói, torna você mais forte. Por isso, quando você está enfrentando situações adversas, problemas, sejam eles lá dentro da sua casa, com o filho, no seu relacionamento, lá na sua empresa, no seu trabalho, nas suas finanças, você tem duas opções. O deserto serve para duas coisas: para matar, destruir, ou para te levar aos montes, te promover. Diga glória a Deus. E essa decisão, essa escolha, quem faz somos nós. Davi disse: foi-me bom ter passado pelas aflições. Mas como é que pode ser bom passar por aflição? Quarta-feira, eu estava aqui com as pessoas no culto, e o Espírito Santo falou algo muito forte no meu coração sobre aflição. Quantas pessoas não têm aflição a alguma coisa, né? Você não tem coisa que te aflige, e você às vezes não consegue tirar o que te aflige. Você tem que aprender a lidar com a situação, vencer a aflição. Não é assim? Por exemplo, você tem aflição a algum barulho. Não sei se alguém aqui tem aflição a barulho de alguém comendo perto. Você não suporta alguém perto de você fazendo aquele barulho. E normalmente é o marido, é alguém, o filho, é o pai, é alguém que está na sua família. E você não vai ter que tirar a pessoa de perto de você. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vencer essa aflição. Você vai ter que superar essa aflição. É uma coisa bem simples, mas só para você entender, eu quero te perguntar o seguinte: o que causa aflição na sua vida? Talvez você já orou dizendo assim: Senhor, tira isso de perto de mim. E até hoje essa oração, essa resposta não veio. Porque às vezes, entenda isso por favor no seu espírito, a sua oração tem que ser diferente. Ao invés do que te causa aflição ir embora, você que tem que vencer aquela aflição e aprender a lidar com ela. Tem problemas, não estou dizendo que você tem que administrá-los,
Mas tem problemas que, se eles desaparecerem hoje, você não se torna tão habilidoso como você precisa ser para amanhã você tomar conta e posse daquilo que Deus tem preparado para você. Vocês sabiam que os problemas habilitam as pessoas para aquilo que Deus está preparando para elas? Amém? Você sabia que dificuldades tornam as pessoas mais habilidosas? Porque é muito difícil alguém aprender na teoria. Agora, todo mundo, mais cedo ou mais tarde, aprende na prática. Então tem problemas que existem e que vêm, tem aflições que surgem, que são necessárias para que você seja habilidoso, para lidar com tudo que Deus vai entregar nas suas mãos lá na frente. Glória a Deus. Então não reclame. Pare de reclamar. Pare de perguntar por quê. Por que isso, pastor? Ou por que aquilo? Sabe o que você tem que perguntar? Se é que tem que perguntar alguma coisa, para quê? Porque para tudo Deus tem um propósito. As coisas não acontecem por acaso na sua vida. Tudo que vier, tudo que surgir, tudo que acontecer, tem um plano nos céus para se cumprir aqui na terra. Vou repetir: tudo que tem acontecido, tudo que você tem passado, é porque existe um plano nos céus que vai se cumprir aqui na terra. Quem crê nisso? Olha o que diz a palavra de Deus. Vamos ler? Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da nossa fraqueza, da nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer. Ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Repita: por isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Continua, próximo versículo: de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Para você entender o que é lei e o que é graça, o que é vontade de Deus e o que é a vontade do homem, a natureza divina versus a natureza terrena. Duas frases que eu vou falar e você vai entender tudo. Primeira, você me diz se está certo ou está errado. Eu quero fazer isso, mas eu não posso. Certo ou errado? Eu quero fazer aquilo, mas eu não posso. Isso é lei. A lei te oprime. A lei te diz assim, se você fizer, você vai ser punido. Se você fizer, você vai sofrer as consequências. Agora, olha essa frase: eu posso fazer isso, mas eu não quero. Eu posso fazer, eu sou livre para fazer, mas eu não quero fazer. Isso é graça. Isso é você estar sujeito à vontade de Deus. A lei diz: você não pode. A graça diz: você pode, mas você não vai ter desejo de fazer, por causa do que foi feito através de Jesus lá na cruz, por causa da graça.
Não foi mais nos imputado uma obrigação. No passado, ou quando nós vivíamos longe de Jesus, longe da graça do Senhor, não conhecíamos a verdadeira libertação, amém? Vocês estão comigo? Então, muitas coisas, a gente apelava para isso. Eu quero, mas eu não posso. Por que eu não posso? Porque se eu fizer, eu vou sofrer isso, eu vou sofrer aquilo. Ou seja, existem pessoas que até hoje, dentro das igrejas, elas vivem com esse pensamento. Eu queria fazer tanta coisa, pastor. Pastor não, né? Porque ela não fala isso, o pastor não é doida, né? Ela fala para si mesma, às vezes no trabalho dela, às vezes na casa dela, às vezes com os amigos dela, assim, ó, eu gostaria de fazer tanta coisa, mas agora estou na igreja, eu não posso fazer. Mas quando há um novo nascimento, quando ela se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus, quando morreu a natureza carnal, sabe o que ela diz? Quando alguém fala assim, mas eu queria ir na tua igreja, só que você vai lá para a tua igreja, não pode isso, não pode aquilo. Ela fala, não, lá na minha igreja pode tudo. Lá na tua igreja pode, lá na minha igreja pode. Lá na minha igreja pode beber, na minha igreja pode fumar, na minha igreja pode, só que eu não quero. Quem entende o que eu quero dizer? Porque há um desejo em nós, em agradar ao nosso Senhor, maior do que o desejo de satisfazer o desejo, a vontade da nossa carne. Dá um glória a Deus aí, vai. Vocês estão pegando ou não, gente? Você é livre, porque Jesus não veio para aprisionar, Jesus veio para libertar, tornar você livre, tudo, como o próprio apóstolo Paulo disse. Ele disse, tudo eu posso, mas não me convém. Eu não vou fazer porque eu não posso fazer. Eu não vou fazer porque eu não quero fazer. Parte de mim. Sabe, por isso que nós não ficamos impondo as coisas para as pessoas dentro da igreja. Ou você não pode isso, ou você não pode aquilo. Isso é religiosidade. Eu me lembro que um dia, a Ellen contando o testemunho dela, olhando para Ellen, fica em pé, meu amor, fica em pé. Você consegue imaginar que a pastora Ellen, ela era... Como é que era? Roqueira. Ela andava com umas caveiras penduradas assim, pessoal, umas correntes, uns coturnos até, que ainda bem que eu não conhecia ela nessa época. Quando eu conheci ela já era bonitona assim já. Mas eu vi foto. Ela era daquele pessoal que dormia no cemitério. Aí tu olha assim e fala assim, não. Aí ela diz assim, era. Não era, amor? O bicho era feio, né? Andava de preto, tudo de preto. A festa de 15 anos dela, a roupa que ela usou, foi o quê? Couro preto, pensa! Tudo de preto, 15 anos. E aí um dia ela foi para a igreja. Presta atenção nisso aqui. A diferença entre o eu quero, mas eu não posso, para eu posso, mas eu não quero. E ela chegou, obrigado, meu amor. Ela chegou e ela continuou indo aos cultos e ninguém disse a ela, como também nunca ninguém disse a mim. E aqui nunca ninguém vai dizer isso a você. Ó, você pode isso ou você não pode aquilo. Porque eu entendo que isso é obra do Espírito Santo. Se eu impor para você, você pode até mudar por pouco tempo. Daqui a pouco, se alguém chegar, se eu disse para você que você não pode, e você não fez porque eu disse que não pode, alguém chegar e falar que você pode, então você muda de ideia rapidamente. Mas quem é convencido pelo Espírito Santo, Jesus disse para Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelou, mas o Espírito Santo te revelou que eu sou o Filho de Deus. Quando o Espírito Santo revela que aquilo não faz mais parte de você. Ela disse que um dia ela chegou da igreja em casa e ela foi para frente do espelho e a roupa que ela estava usando, os colares que ela vinha carregando, as maquiagens que ela usava, ela olhou para o espelho e uma voz disse para ela, isso não te pertence mais. E ela disse assim, eu até posso continuar assim, só que eu não quero mais.
Essa é a verdadeira libertação. Quando você chega à maturidade, olhe bem para o pastor aqui, ó, por favor, nunca mais esqueça disso. Você tem que chegar a essa maturidade de dizer para algo que te atenta, algo que te aprisiona, algo que te oprime, e você ter a hombridade de você olhar para isso e falar assim, ó, eu quero, como é que é? Eu posso, me ajuda aí, eu posso, mas eu não quero. Hoje eu posso, mas eu não quero. Se Cristo vos libertar, diz a Bíblia, verdadeiramente sereis livres. Quando alguém lhe convidar, quando alguém lhe chamar, quando alguém lhe oferecer, quando alguém lhe apresentar algo e vai dizer para você, você quer? Você fala, não, não quero. Ah, porque você não pode, né? Você vai poder dizer, não, eu posso, mas eu não quero. Você se libertou. Essa é a verdadeira libertação. Enquanto você insiste em eu quero, mas eu não posso, é porque não houve libertação ainda. Você ainda está aprisionado a isso. Isso ainda está te oprimindo. E o que você quer vai te perseguir. O que você quer vai te atentar. Presta atenção. O que você quer vai te aparecer todo dia. O que você quer, você vai sonhar com isso. O que você quer, você vai acordar pensando. Você vai dormir pensando. E o eu não posso te escraviza. Mas quando você mudar de lado e você passar a dizer, eu posso, mas hoje eu não quero. Glória a Deus. Isso é libertador. Você deu um passo à frente, você amadureceu, você tem hoje maturidade espiritual. E Satanás vai te perseguir com o que você não quer? Vai te atentar com o que você não quer? Se você ler depois Tiago, eu vou passar a referência para vocês depois. Ele diz que nós somos tentados segundo a nossa cobiça. Você só vai ser tentado por aquilo que você quer. Vocês entenderam até aqui? Sim ou sim? Paramos onde? Vamos lá no 5. Por favor. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então aqueles que ainda não nasceram, aqueles que ainda estão se arrastando no Evangelho, aqueles que não desejaram verdadeiramente essa mudança de dentro para fora, eles são dominados, a palavra é essa, dominados pelos pensamentos e pelos desejos da natureza humana. Mas aqueles que andam ou pensam em coisas do Espírito, que agradam ao Espírito Santo, são aqueles que verdadeiramente tiveram uma real experiência com o Espírito Santo. Eu gostaria que nessa manhã, eu vou pregar bem pouco, só umas 2 horas só, amém? E depois dessas 2 horinhas, eu gostaria muito que você derramasse o teu coração aqui e com sinceridade falasse para o Senhor o que você, ou aonde você tem deixado prevalecer os desejos da natureza humana. Vamos continuar a leitura? Ele diz assim, verso 6, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Está vendo? Agora, permitir que o Espírito, em letra maiúscula, o Espírito Santo, controle a mente, resulta em vida e quem não quer vida e não quer ter paz? Coisa terrível é ser perturbado na sua mente, nos seus pensamentos. E eu digo para você, repito outra vez, o que perturba a mente é exatamente isso. Eu quero, só que eu não posso. Eu quero, mas eu não posso. Você precisa se libertar disso, vencer isso. Porque quando você vence isso, isso resulta em vida e você tem paz. Você vai começar a olhar para isso e vai poder dizer assim, sim, eu posso. Só que hoje eu não quero. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre, leia comigo, é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá.
Porque esse negócio de que eu quero, mas eu não posso, faz você não fazer por um tempo, não cair por um tempo. Eu quero, mas eu não posso, por um dia, por 2 dias, por uma semana. E se isso persistir, isso te domina, isso te controla, isso te vence e isso destrói. A igreja de Cristo é aquela que tem maturidade para olhar para tudo que um dia viveu e dizer: um dia isso me dominou, mas hoje eu não sou mais dominado por isso. Hoje eu tenho vida e eu tenho paz. Glória a Deus. Hoje eu tenho vida e eu tenho paz. Por isso aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Por isso aquele que estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, aí vem o Espírito de Deus te revelando. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana. Diga: eu creio. Mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em você, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. O corpo precisa morrer para o pecado, para que você, para que eu, nós tenhamos vida em Deus. Não somos dominados pelo pecado. Se, ele diz, o Espírito de Deus habita em vós, sois guiados pelo Espírito de Deus. E para onde o Espírito de Deus vai me guiar? Para a destruição? Não. Para as coisas erradas? Não. Para a desgraça da vida? Também não. O Espírito de Deus vai me guiar para fazer a vontade do meu Deus. Amém? Vamos lá. Vocês estão pegando aí, gente? Próximo versículo. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. É o que Paulo disse também, que não viva eu, não seja feita a minha vontade, amém? Que não viva eu, mas Cristo vive em mim. Não prevaleça o que eu quero, não prevaleça a natureza humana, mas a vontade do meu Senhor. Versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo já não pode, seus espíritos malignos, te condenar a nada. De tudo que você fez, de tudo que você falou, por onde você andou, o que você praticou, Jesus veio para lavar você, purificar você, te dar uma vida nova, te libertar, te tornar livre. E o Espírito dele testifica que você é filho de Deus. Amém? E o filho de Deus não é dominado pela vontade da carne. Se ele tem sido dominado, se ele tem sido vencido, ele não tem sido guiado pelo Espírito Santo. Considero, versículo 18, que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde.
pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A humanidade espera, pessoal, pela igreja. Deixa eu te falar uma coisa. A única coisa, a única instituição que tem jeito, que pode trazer vida para esse mundo, é a igreja. Quando eu falo instituição, eu me refiro a todo o corpo, a todas as congregações, a toda a igreja. A igreja é a única esperança desse mundo. E você veja que a própria Bíblia está dizendo, toda a humanidade, todas as pessoas esperam com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Então nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Você é filha de Deus. As pessoas, o mundo, a sua família inclusive, os seus amigos, os seus colegas de trabalho, eles têm expectativa em você. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu converso com pessoas que dizem, pastor, fulano não gosta que eu venha na igreja. Toda vez que eu venho fica reclamando, mas quando eu não venho, chega para mim e pergunta, por que você não foi na igreja hoje? Se ficar uma semana sem vir, você tem que voltar para a igreja, hein? Por que você não está indo? Por quê? Não é que ela não gosta que você venha, tem que ter alguma coisinha sempre para estar criticando, não é assim? Tem gente que não consegue ficar sem criticar. Mas as pessoas lá fora, elas têm expectativa em você. Você sabia disso? Elas esperam em você, porque há algo diferente em você. Glória a Deus. Existe algo na sua vida que elas precisam ter. Existe algo em você que elas estão procurando, mas que ainda não encontraram. Por isso você não pode abandonar a sua confiança, a sua perseverança na palavra de Deus. Vão ter dias que você não vai ter vontade, vão ter momentos que você não vai querer vir, que você não vai querer nem orar, que você vai ficar até chateado, com Deus inclusive. Está tudo certo, está tudo bem, que você é ser humano, assim como eu também. Mas o importante é que mesmo sem ter vontade, mesmo sem querer muito, mesmo sem estar tão feliz assim, você continue adorando e buscando a presença do Espírito Santo. Nenhuma condenação. Amém? Para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus. O que é mais fácil? Eu vou perguntando, o bate e responde, né? Bate e volta. Eu pergunto, você responde, na lata. O que é mais fácil para o ser humano? Se controlar ou brigar? Vamos lá, rapidinho. Se controlar ou brigar? Dar a outra face ou dar o troco? Pensar antes de falar ou falar sem pensar? Dizer a verdade ou mentir? Ajudar quem está sofrendo ou olhar para o próprio umbigo? Segunda opção sempre é mais fácil. Me revidou, vou lá, pum, resolvo. Provocou, vou lá e dou o troco. A gente, por espontaneidade, por impulso, a gente já tem essa opção à frente dos olhos. É claro que as segundas opções quase sempre são as mais cômodas e fáceis para nós. Seres humanos que somos falhos e cheios de defeitos.
Por mais que não seja o nosso desejo, na maioria das vezes, pense nisso, é o que acabamos fazendo. E a situação fica ainda mais complicada quando conhecemos a verdade de Cristo. Ou seja, quando eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, complica ainda mais. Quando a gente era leigo do assunto, quando eu não sabia se era bom, se era certo, se agradava a Deus ou não, tudo bem, até que tudo bem. Mas hoje, e você sabe que parece que hoje você é mais provado, você é mais tentado, como eu disse lá no início, você é tentado exatamente naquilo que você atribui ser o ponto fraco. Até que você diga assim: não tenho mais ponto fraco, diga amém. Amém? Qual é o ponto fraco? Esse. Então é nesse que Satanás vai investir. Pastor, é quando ela diz isso que eu explodo. Então enquanto você, não é ela que tem que parar de falar isso, é você que vai ter que aprender a lidar com isso. Porque se ela parar de falar, ficou fácil para você. E as coisas de Deus não são fáceis, são necessárias. Pastor, é quando ele faz isso que eu explodo. Ele precisa parar de fazer isso. Não, é você que tem que parar de explodir quando ele faz isso. Porque se ele continuar fazendo até o último dia da vida dele, não, pastor, não fale isso, é possível. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Aí tu olha para a pessoa e fala assim: você está ouvindo aí o pastor? E você está ouvindo? Porque o que você pensa que é para o outro é para você. Amém? Começou, já coisou tudo aqui já. Aquilo que você atribui ser o seu ponto fraco, entenda, é nisso que a natureza humana vai investir. É nisso que Satanás vai investir. Pastor, eu tenho esse limite aqui, ó. Pastor, essa aqui é a minha linha, o meu limite é aqui. Passou daqui, pastor, não, como é que fala? Eu não respondo mais pelos meus atos. Passou dali. Pois é, você vai perceber que todo dia, pelo menos de vez em quando, ele vai fazer você passar um pouquinho dali, ou alguém passar um pouquinho dali, porque ele sabe onde é o ponto fraco. O que eu tenho que fazer, pastor? Pedir para que a pessoa pare de fazer isso, agir dessa forma? Não. A oração pelos outros nesse momento pouco funciona. Você vai ter que aprender a lidar com essa aflição, aquilo que está te afligindo. Se isso aqui permanecer até o último dia da minha vida, não tem problema não, mas eu não vou deixar mais me vencer por isso aqui. Às vezes você sai da igreja, aquele ambiente gostoso, coração leve. Tem gente que sai da igreja flutuando até. E às vezes se depara com uma situação constrangedora. Eu orei pelo miserável, pastor, eu orei por ele. Pastor, quando eu cheguei lá, já veio com 5 pedras na mão, pastor. O problema não é ele, é quem você é em Cristo. Amém? É quem você é em Cristo. Já se prepare para, como disse Paulo, que nós acabamos de ler, está ali: pois considero que o sofrimento que agora não é nada comparado, de agora não é nada comparado com a glória que será revelada, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil. Deus que quis que nós fôssemos tentados, provados, para sermos aprovados por Ele, para que nós saibamos e descobramos a força que há dentro de cada um de nós. Eu consigo isso, aquilo e aquilo outro, mas isso aqui já foge do meu alcance. Não, em todas essas coisas você é mais que vencedor, diz a Bíblia, por aquele que nos amou, por aquilo que fez Jesus lá na cruz, na esperança de que com os filhos de Deus a criação seja gloriosamente liberta da decadência da escravidão. Pois sabemos que até agora toda a criação geme como dores de parto. Olha o 23, e nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação
da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Quando você recebe a salvação da sua alma, você se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus. As lutas que você passar, os problemas que você enfrentar, as tentações que surgirem, você vai tirar de letra, porque você sabe por que você está aqui. Eu sei aonde eu estou e eu sei aonde eu quero chegar. Diga isso. Quando você sabe onde você está e você sabe aonde você vai chegar, o que acontecer aqui nesse caminho não vai mudar o rumo da sua vida. Não vai fazer você mudar de direção. Eu sei aonde eu estou e eu sei aonde eu vou chegar. Não importam as coisas que no presente você está passando, quando você tem os olhos lá na frente. O Filho de Deus só pode olhar, ou só deve olhar para dois lugares: aonde ele quer chegar, para frente. Aonde ele quer chegar, olhar para frente, e para cima, aonde ele vai morar um dia. Amém? E aí as outras coisas não fazem sentido mais. Eu quero fazer essa oração com você. Eu gostaria que você se colocasse em pé no seu lugar, para eu ler mais algo para vocês e aí vocês orar comigo. Gálatas 5:17, coloque aqui por favor. Gálatas 5:17 diz assim, ó: a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. Preste atenção nisso aqui. Exatamente o oposto do que o Espírito Santo quer. E o Espírito nos impede na direção o Espírito Santo não impede ninguém de nada, mas impele, direciona, conduz, orienta na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Sabe, é como se fosse dois lobos famintos dentro de você. Um que é a vontade de Deus e outro que é a vontade da carne. E o que você alimentar mais vai matar o outro. O que você alimentar mais, a sua vontade, o seu desejo, vai destruir a vontade de Deus. Mas se você alimentar a vontade de Deus, esse vai destruir aquele que quer fazer a vontade da carne. Ele diz, essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando você acorda de manhã, já tem essas duas forças trabalhando dentro da sua mente. O lugar que você mais para, o lugar que você mais fica é na sua mente. Por isso tem que tomar cuidado do que você alimenta dentro da sua mente. O lugar que você mais para é na sua mente. E se essa mente estiver poluída? Se essa mente estiver destruída pela vontade desse mundo, volta a ser escravo outra vez.